ou não? Vambora para o vídeo. Eu, de apavorado, estou apenas apreensivo em relação ao campo. Porque nesse contexto todo, você descreveu, né, essas mudanças todas, o caos político, as páginas policiais, as transformações, a falta de dinheiro para contratar, os direitos de imagem atrasados, o cenário e, sobretudo, o abandono do futebol do São Paulo, porque um detalhe que pouca gente reparou, e eu fico batendo muito nessa tecla, são 8 partidas. Eu já tinha decorado o calendário de cor, mas muita gente nem prestou atenção. 8 partidas significariam 4 clássicos, 3 fora, sem torcida, uma abertura contra o Mirassol fora e uma abertura contra o Flamengo. Ou seja, das 8, são 6 cascas grossas e 2 jogos de pré-temporada. Um difícil contra o São Bernardo, sempre é um jogo complicado, e um pouco difícil contra a Portuguesa. E o São Paulo se complicou justamente no pouco difícil. Nenhum time do futebol brasileiro teve 8 jogos assim esse ano. Nenhum. O Corinthians não está jogando no Brasileiro esse meio de semana. Que surpresa, né, cara? Em vez de estar lá na Arena da Baixada, vai receber o Capivariano. O Corinthians, que jogou com a Ponte Preta, estreou em casa, recebeu o São Paulo, vai receber o Palmeiras, já jogou com o Velo, vai jogar com o Capivariano. Vocês entendem a dificuldade do Crespo e dos jogadores nesse início? Agora eles conseguem, pelo menos, falar um pouco de futebol. E a reação do São Paulo não foi institucional, tal. A reação foi da comissão técnica, dos jogadores e da torcida do São Paulo. Ponto. Que resolveram, numa espécie de pacto velado, tentar reagir. Né? Essa circunstância. Ninguém é responsável, nem o Macis, nem o Rafinha, nem o... Não, foram os jogadores, o treinador e a torcida do São Paulo. Ué, o Palmeiras está pagando 25 milhões no Arias, né? Sim, mas o Palmeiras e o Flamengo só. O Corinthians então, mas eu acho que existe esse duelo entre os dois, justamente por qualquer jogador bom no mercado. O Cruzeiro também pode. O Cruzeiro, sei lá. Não sei se quer entrar nessa briga do Marcos Antônio, mas poderia. É quase triplo do Gerson. É um valor alto. É um valor alto. Não vai ser vendido por isso, Valentim, mas eles entram em briga. Eles têm dinheiro. Aí também mexe muito com o ego, né? Eu comprei e você não conseguiu, né? Então tem aquele negócio também, né? Sim, agora é aquilo que o Gabriel falou. O time é mais ou menos com o Marcos Antônio. Os caras sabem disso no São Paulo. Ele é mais ou menos. Sem o Marcos Antônio, você não tem muito time, né? É uma coisa... Ontem ele entrou para desafogar a zaga, Arnaldo, percebeu? Durante o jogo? Ele entrou entre os zagueiros, assim, tipo, vamos dar qualidade aqui, pessoal. Vamos jogar bola, né? Não dá. Exato. E entrou bem pra caramba, né? O trio que entrou ontem mudou totalmente o jogo. Aqui, ó, o Rafael. Time misto dá para ganhar esses 2 jogos do Paulista, manter o esquema e buscar a classificação. Um detalhe, o Crespo já ganhou esse torneio, pode se dar muito bem em jogos de mata. Mais ou menos, né? Em jogos de mata-mata, o Crespo não tem se dado tão bem, na verdade, né? Foi eliminado da Libertadores 2021 de maneira difícil pro Palmeiras, né? Tomando 4-1 no agregado. Foi eliminado na temporada passada, no primeiro jogo que ele teve na Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense. Já foi eliminado também no... não é isso, né? Essas 3 eliminações o Crespo tem até agora. A lembrança dele é do Paulistinha que o Crespo ganhou lá atrás, na Copa do Mundo, lá do Casares. Daí que ele foi bem, inclusive não perdeu. E tem para ele o Gabriel ri. Mas não é verdade, na Copa do Mundo do Casares? A Copa do Mundo do Casares. Copa do Mundo do Casares. Para quem precisa de refrescar a memória, São Paulo, o primeiro jogo daquele campeonato da final, o Crespo jogou no Allianz Parque, com Daniel Alves e Benítez. Com 15 minutos do primeiro tempo, os dois estouraram. Daniel Alves e Benítez. Benitão, lembra? Benitão, cara. Aí ele meteu os moleques. Um dos grandes responsáveis pela conquista, viu, Arnaldo? Foi. Ele jogou um bote no Paulista. Benítez. Jogou muito. Aí entrou o Igor Vinícius, que ia bem no sintético. E entrou o Igor Gomes. Jogador de sintético. E aí o time foi campeão no segundo jogo do Morumbi com o meio campo todo da base, né? Lua Lisieiro, Gomes e Sara. Pablo na frente, velho. Luciano no banco. Jesus Cristo. Entrou o Rojas, o equatoriano amigo do Arboleda na esquerda. Fez uma jogadinha com o Nestor lá e o Luciano fez 2-0. Cara, Léo Pelé na zaga. Era uma diversão. Luan no meio, né? Marcou o gol. Mas o Luan tava jogando pra cacete. O Luan tava bem. Tava bem. Bem demais. Álvaro Filho. Não é uma lesão que preocupa tanto, mas o São Paulo ainda não sabe a gravidade desse incômodo. O Luciano vai passar por exames médicos na representação da equipe amanhã no centro de treinamento da Barra Funda. Ô Gabi, acho que é importante a gente... Queria que você falasse um pouco sobre o tamanho da ausência. E eu acho que é importante que, cara, para mim ficou claro
que quando o São Paulo faz um rodízio, inclusive num jogo contra o Santos, é algo pensado de dentro do São Paulo, para não ter essa alta carga, não ter esses problemas corriqueiros tão cedo numa temporada como foi em 2025. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, comentasse sobre o tamanho da ausência também do Luciano com esse incômodo na coxa, o Gabi. O São Paulo divulgou hoje à tarde a informação que ele teve a sobrecarga, né, na coxa direita, posterior da coxa direita, foi avaliado pela manhã no Refis, né, e hoje ele fez ali trabalhos na parte interna do CT para tratamento. Então, tem uma sobrecarga muscular, é dúvida para o jogo contra o Primavera, no sábado do Morumbis, mas a princípio, se for ficar de fora, vai ser apenas de um jogo, né, rompe aí a sequência invicta do DM, lamentavelmente, né, mas até a gente estava falando hoje mais cedo na live do UOL também, que outros jogadores, né, parece que mais 2 jogadores já tiveram uma sobrecarga também esse começo de temporada e não foi divulgado porque estava no começo ainda e assim, não perderam jogos, né? Então foi só uma sobrecarga ali, perdeu 1, 2 treinos e à disposição. Tem chance ainda do Luciano jogar contra o Primavera, não é que ele tá fora do jogo, mas é um jogador aí que é muito importante para esse São Paulo, né? A gente fala aí de jogadores imprescindíveis, talvez, né? Quando a gente menciona jogadores aí que são essenciais, acho que o Luciano ele tá numa prateleira de um jogador que caso ele não jogue, ele faz falta. Ao mesmo tempo, eu acho que a sobrecarga vem num bom contexto, e vou explicar o porquê. Obviamente, não é bom ele ter uma sobrecarga muscular, nunca vai ser algo positivo. Mas o jogo contra o Primavera é um jogo que eu acho que seria um jogo de maior rotação também para o São Paulo. Não é time B, não é time C, né? Não é colocar ali todo mundo reserva. Mas usar força máxima de novo, mais uma vez, acho que você pode forçar o seu time fisicamente e São Paulo vai ter que variar, vai ter que rodar os seus jogadores. Já rodou um pouco também contra o Santos. Tava no planejamento que o Luciano pudesse jogar o jogo contra o Primavera, mas caso ele seja preservado, ele chega aí no auge físico para o jogo contra o Grêmio. E a gente espera que ele consiga desempenhar também, porque o jogo contra o Grêmio, em tese, e talvez na prática também, é um jogo um pouquinho mais complicado, né? Algo que a gente vai acompanhando. Torço para que o Luciano consiga recuperar essa confiança e consiga recuperar aí a boa fase no São Paulo, Fê. No canal. Exatamente, O São Paulo deve aceitar a oferta do banco para antecipar as receitas de televisão. O São Paulo ainda estuda os termos, mas tende a aceitar a proposta do Deicoval e vender ao banco, por meio da Libra, 5% das receitas de TV do Brasileirão pelos próximos 15 anos. A proposta foi detalhada pelo UOL nessa semana. Na prática, a negociação funcionaria como uma antecipação de receita. O banco pagaria desde já um valor ao São Paulo, visando receber mais ao longo dos próximos anos. Fonte do São Paulo não dizem o valor, mas apontam que ele ultrapassaria a casa dos 100 milhões de reais. O São Paulo já realizou uma conversa com o Deicoval para entender melhor as condições da proposta. E agora a discute internamente. Pesa a favor do negócio a situação financeira atual do clube. A operação poderia oxigenar o ano de reconstrução depois da renúncia do ex-presidente Júlio Casares. Gabi, o que você tem de informação quanto a isso? O que você entende disso? Acha positivo? Acha negativo? Claro, é uma grana forte que viria a curto prazo, mas pensando a longo prazo é uma grana que talvez faça falta em algum momento nos próximos anos. Ok que é 5% só, mas são 5% dos próximos 15 anos. Mas queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Gabi. 120 a 150 milhões, até onde eu tenho a informação com o Banco Deicoval, né, que foi ofertado para alguns clubes. Eu sei que o Grêmio também vai aceitar essa possibilidade. É 5% apenas, mas é um valor que iria entrando de forma fracionada no São Paulo e ajudaria para o fluxo de caixa, né? Ao mesmo tempo, Fê, hoje o São Paulo tem um sufoco financeiro para pagar o seu dia a dia, né? Então, hoje o São Paulo ele precisa ter um valor ali de fluxo de caixa para poder pagar ali as suas demandas e tem muita dívida a curto prazo que o juro deixou estourando, né? Tanto é que o juro, ele, assim, deixa o São Paulo com 2 transfer bans, né? Ele pagou, mas ele já tinha dado indícios de que o andamento financeiro já era bem complicado, né? Então, eu acho bom negócio para o São Paulo caso o dinheiro ele seja usado de forma correta, para pagar demandas, né, de curto prazo, para pagar dívidas, e caso ele tenha de forma muito clara e estruturada na cabeça, é uma forma dele angariar mais receitas, né? Cara, a gente está falando aqui de 8 milhões por ano, mais ou menos, né? Não é exatamente isso, mas é que seja 10 milhões por ano, caso seja 150 milhões de reais. Ele tem que pelo menos dar uma fórmula para que o São Paulo consiga arrecadar pelo menos parte desse valor. Então ele cria algo que faz com que entre mais grana no São Paulo, né? Que entre mais, que seja 2, 3 milhões por ano, aí é justificável, porque assim, é 5% só, não é que tá vendendo tudo, né? Então é uma antecipação de receita
que eu acho que ela é válida pelo momento financeiro do São Paulo, sempre lembrando que o Júlio Casares deixou, infelizmente, a situação financeira muito delicada, e ele próprio, ele conseguiu tomar 2 transfer bans de menos de 24 horas, né? Ele tomou dois transfer bans ali, porque ele não conseguia ter o fluxo de pagamento. Aí vai pegar dinheiro ali, pega dinheiro aqui, então é uma demanda para o Assis. Ele hoje não tem muita alternativa para conseguir pagar os salários de funcionários e jogadores em fevereiro. Então ele precisa antecipar essa receita e vai tentar pagar dívida a curto prazo também. Dentre as dívidas, por exemplo, heranças do Casares. Oscar, por exemplo. Oscar não rescindiu ainda porque tem que achar uma fórmula financeira que dê para pagar o São Paulo, que não seja parcelado. Então tem que ter ali uma antecipação de receita. O ruim, e que eu acho que ele não vai fazer, espero que ele não faça, é antecipar a receita para contratar jogador. Aí você é um puto irresponsável, né? Ponto. Mas a forma que ele faz, né, de antecipar ali os 5%, caso ele consiga ampliar fontes de dinheiro para o clube e use isso de forma inteligente para pagar a curto prazo, e aí você vai tirando também dívida de juros e tudo mais, aí acho que faz sentido. Principalmente se a galera parar de se machucar. E aí, cara, é ponto positivo pro Crespo. E aí a galera que fala, os Zuba Lovers, mano, aceita que dói menos. O cara, bem ou mal, tá fazendo uma leitura em cima do que ele tem de material humano muito melhor do que o Zubeldia fez. Ele tem um planejamento, segue o planejamento e faz a leitura em cima disso. Então, tipo assim, eventualmente ele vai perder de novo? Vai. Ele pode perder 4 jogadores de novo pro DM e perder um de jogo? Pode. Mas o cara tem não dá pra falar que ele não tem o plano. Ele tem o plano e ele tá mostrando pra nós, ó, o que eu tinha pra fazer hoje? Tirar um zagueiro pro Lucas. Fiz. Deu bom? Deu. Melhorou. Dava pra ele ter feito diferente hoje? Cara, só se ele tivesse tirado o Caleri e colocado o Luciano e o Ferreirinha pra dar um fôlego a mais. Mas ia perder. Poderia ficar melhor, poderia ficar pior. Ele ia ter que arriscar. Preferiu não arriscar. Ter que...